noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente no meio de nós. Agradecendo ao Mendes pela harmonização, né? Essa música aí contagiando nossos corações, serenando, né? Essa Ave Maria. Vamos então aproveitar, né? Fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre amado, a Maria, Mãe Santíssima, que possa estar presente conosco nesse encontro, onde vamos fazer aqui reflexão sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos, trazendo para nós todo esse conhecimento para nos fortalecer, nos dar confiança, coragem e fortalecer a nossa fé. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa visitar a cada lar aqui presente, possa estar também com nossos irmãos necessitando de carinho, de paz, de luz, de amor e de esperança. Abençoe, Mestre amado Jesus, e que Miramese, toda espiritualidade de luz, nos acolhe e nos ampare, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Nosso tema hoje, pessoal, a família na atualidade. Quem vai trazer o estudo e a reflexão para nós, nosso irmão Wainer. Seja bem-vindo, Wainer. Boa noite, pessoal. Muita paz para todos. Hoje, pode colocar aqui. Não. Hoje nós vamos falar da família, né? E a família é um tema bem atual, entre aspas, né? Porque a família, desde sempre, nós temos as nossas famílias, desde aquele entendimento lá de Adão e Eva, que a Bíblia traz para a gente já sabe o que é uma família, quais são os percalços, as situações, né? Aquilo tudo que acontece dentro do nosso lar. Eu vou trazer aqui uma parte que eu coloquei, algumas coisas eu vou ler porque tem muita coisa, então, mas são coisas que eu coloquei para nosso estudo e também baseado no Evangelho e outras expressões também, tá? A família é vista como uma escola abençoada para a evolução espiritual, onde espíritos se reúnem em múltiplas encarnações por laços de afetos e expiação, sendo seu ambiente crucial para o aprimoramento moral e a reparação de faltas passadas. A atualidade traz desafios à família, exigindo a valorização do lar como um porto seguro para o amor, o respeito às diferenças e a vivência de valores espirituais para fortalecer os laços e auxiliar no progresso de todos. Então, eu grifei algumas passagens aqui, tais como escola abençoada. Dentro de uma família, a gente sabe que encarnam vários espíritos, né? Afins, espíritos simpáticos, antipáticos, que dentro dessa escola, dentro desse lar, buscam esse aprendizado através dos melhores sentimentos possíveis para que possam evoluir, para que possam trazer essa evolução espiritual para quando retornarem ao plano espiritual. Esses laços de afeto podem trazer, né, os laços de afeto e também expiação. Muitas vezes a expiação vem para que toda a família possa trabalhar nesse processo, para que todos possam se ajudar. E o ambiente, ele tem que ser propício para que essa escola abençoada seja bem-sucedida. O nosso ambiente precisa estar em paz, precisa estar em harmonia, precisa estar em equilíbrio. Valorizarmos o lar, fazer com que o nosso lar não seja só uma casa. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso lar é um lar, mas não é, é uma casa. São paredes, são ambientes. E é importante que a gente transforme a nossa casa num lar. E outra coisa também, esse lar, além de um porto seguro, dentro desse porto seguro, a importância de
respeitar as diferenças. Nós somos individualidades, nós somos espíritos diferentes uns dos outros. Nós temos as nossas reencarnações passadas, apesar de que nós fomos criados todos da mesma maneira pelo Senhor da vida, por Deus, mas cada um tem a sua individualidade. Cada um viveu de uma determinada maneira. Dentro da família, muitos viveram dentro daquele seio ali, dentro daquele grupo que já vem de algumas encarnações, alguns viveram ali, mas cada um é uma individualidade, cada um pensa de um jeito, cada um tem seus problemas, suas dificuldades, os seus defeitos e também alguns as suas virtudes, né? Então, esse respeito à diferença é muito importante para que haja uma vivência aos valores espirituais. Cada um sentir dentro do outro o valor espiritual que cada um tem, para que se possa atingir o progresso de todos. A família, eu costumo dizer, é como se fosse um cadim. Vocês conhecem um cadim? Cadim é uma peça, é como se fosse um copo, né, vamos dizer assim, que trabalha numa fundição. Ele recebe ali quartzo, areia, carvão, minério, pega tudo quanto é coisa ali e ele dentro queima, funde, né? E quando sai dali, quando é despejado para fazer o ferro, despeja-se o ferro, que é a essência, a pureza daquilo tudo ali, e o restante vai embora, que se chama borra. Aquela borra, aquilo que não presta, é jogada no lixo, no monturo, né? Hoje em dia tem empresas que até aproveitam o lixo, aproveitam o monturo. Mas o importante é aquele ferro que saia daquela junção daqueles metais, daqueles minerais. Então dali vai sair o produto puro. É mais ou menos como se fosse a nossa família. Entra vários espíritos, com cada um com o seu pensamento, com as suas atitudes, com as suas reencarnações, e ali precisa-se de um trabalho mútuo, um trabalho sério, para que lá na frente todos ganhem com as atitudes, com o respeito, com a dedicação de cada um. Os laços de encarnação. A família é formada por espíritos que se conectam por afeto, mas também por desajustes e faltas de vidas anteriores. Então, muitas vezes na nossa família, nós encontramos aqueles que são diferentes demais, né? Aqueles que são muito complicados demais, ou às vezes nós somos aqueles que são complicados na família, nós achamos aqueles outros que são bonzinhos demais, nós achamos aqueles que seguram a carga demais, que as pessoas antigamente falavam de stay, né? Da família, aquele que segura mais a carga, que absorve mais as condições ruins da família, consegue controlar isso de uma maneira boa, de uma maneira interessante, para que todos vivam bem. E esses desajustes de faltas anteriores, muitas vezes no plano espiritual, nós acessamos aqueles espíritos que vão nascer junto conosco e nós fazemos um trabalho bem organizado, bem colocado pela espiritualidade que trabalha nessa parte de reencarnação, para que nós possamos viver com eles neste planeta, né? Muitas mães, muitos pais, resignados, abnegados, eles deixam algum processo reencarnatório que eles poderiam adiantar um pouco mais, para voltar e ficar com espíritos, com pessoas que em outra encarnação não foram boas para eles. São espíritos muito abnegados que vêm para a Terra cuidar de espíritos que não foram bem, que não foram legais, que não foram, não houve um respeito mútuo dentro da família ou dentro da própria existência deles numa outra encarnação. A gente vê muito isso aí, de espíritos altamente em expiação, encarnados, que a mãe e o pai, lá no plano espiritual, falam: olha, ele me prejudicou muito, mas eu vou como mãe e o pai vai como pai, para que possa ajudar aquele espírito a melhorar, a evoluir. Então, muitas vezes acontece isso. E essa atualidade, ela traz desafios muito grandes para a família. Por isso a importância do conhecimento espírita. A valorização do lar, a vivência dos valores espirituais, para que a gente possa chegar num determinado ponto comum. Gente, eu pulei um tiquinho aqui, tá?
Estou voltando um pouquinho, mas vou voltar de novo no lugar. Se conectam por afeto, mas também por desajustes e faltas nas vidas anteriores, reencarnando juntos para aprimorarem. Lá no item 18 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Muitas pessoas não acreditam na reencarnação. Muitas pessoas acham que se realmente na família houvesse a reencarnação desses espíritos que precisam se ajustar, precisam estar juntos, isso atrapalharia. Se fosse uma reencarnação, isso atrapalharia. Não traria para a família a evolução necessária. Mas é um engano, porque se nós temos uma vida só, se nós vivemos uma vida só, vivemos numa família, e vamos embora dali, fechou a tampa do caixão, acabou, e deixamos um monte de coisa para trás por fazer, eu acho que seria muito fácil, não seria? Eu acho que nós não veríamos tanta justiça de Deus, a lei de Deus, presente nessas atitudes. Então, como Deus dá para a gente a reencarnação, nós temos essa oportunidade, essa alegria, essa felicidade de convivermos com outros espíritos, aos quais nós já estamos vindo com eles de outras vidas, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos corrigir erros do passado, para que nós possamos corrigir erros do passado nessa atual vida e melhorarmos a nossa vida e a vida do outro daí para frente. Então a importância da família na nossa vida é muito grande. É muito grande. A gente vê muito aí as pessoas pedindo oração, né? Oração para minha família, oração para minha família, oração para minha família. É muito importante a oração para a nossa família. Nós colocarmos a prece no lar sendo um preceito, uma atitude diária. Eu não digo nem diária, eu acho que todo momento a gente precisa fazer prece, porque o nosso lar precisa, porque ali existem espíritos diferentes, encarnados. A parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal é essa parentela que nós temos aqui no plano físico. Mas existe a parentela espiritual, que são aqueles espíritos que lá na erraticidade é aquele estágio da nossa vida, né, quando a gente desencarna e quando a gente vai reencarnar novamente. É esse tempo. Então, na erraticidade existe a nossa parentela espiritual. São aqueles que a gente se une e que a gente fala assim, olha, eu posso ir com ele, posso ir com essa família, posso ir com esse pai, com essa mãe, eu posso ser pai, eu posso ser mãe, por causa dessa afinidade que um tem para com o outro. E essa parentela espiritual, muitas vezes também, ela pode encarnar pessoas em outra família, que faz parte da nossa parentela espiritual, para que ela possa atuar na nossa família. Porque às vezes o processo de evolução, o processo de aprimoramento, ele pode ser um pouco mais pesado, vamos dizer assim. Então é necessário que alguns parentes espirituais, algumas pessoas do plano espiritual, venham e reencarnem numa determinada situação, em outra família, para que eles possam atingir aquela família específica. Isso acontece, às vezes nós não temos na nossa vida um vizinho que é sensacional, ou uma vizinha que entra na nossa casa todo dia e não parece que está entrando um anjo, que quando ela entra ou ele entra, a coisa muda, o ar muda dentro da nossa casa. Nós não temos, às vezes, um parente que chega e quando chega na nossa casa, a casa muda, a coisa fica diferente, ou é aquele parente que todo mundo quer escutar, todo mundo quer saber alguma coisa dele, alguma coisa diferente, porque aquelas informações, aquela conversa traz equilíbrio, traz harmonia. Então, muitas vezes acontece isso. O corpo, ele precede do corpo. Pai e mãe dá pra gente corpo. Corpo só. O espírito, ele precede do espírito. Então, nasce da água, nasce da água. Nasce do espírito, nasce do espírito. Então, nós não tem como a gente dar para o nosso filho um espírito diferente. Não tem como a gente dar para o nosso pai e falar para o nosso pai, você vai ter seu espírito tem que ser diferente do meu. Não. Espírito é espírito. Todas as encarnações passadas vêm naquele perispírito, daquele espírito encarnante naquele lá.
Não tem como mudar isso. Agora, corpo não, né? Corpo, pai e mãe, dá o corpo para que o espírito possa viver no planeta, de acordo com as ideias, com as intenções e com as vontades que nós temos de reencarnar, né? Deus é tão bom com a gente que o próprio André Luiz ele fala para a gente, né, que a gente tem a oportunidade até de escolher que cor de cabelo a gente quer, né? Cor dos olhos, quer ser mais gordinho, mais magrinho, quer morar ali, quer morar aqui. Então tudo isso a espiritualidade nos dá como condição de melhorar. Mas a gente não pode pedir para a espiritualidade uma coisa e depois a gente chegar aqui e falir, né? É importante que a gente peça para a espiritualidade aquilo que a gente dá conta. Porque a espiritualidade sabe até onde a gente pode chegar. Espiritualidade superior, né? Bom, escola de evolução. Escola abençoada, onde a convivência oferece lições e oportunidades de crescimento moral e espiritual. Nós vamos crescer moralmente e espiritualmente. Essa base moral e espiritual nós precisamos ter, porque isso é uma bagagem que a gente já traz de outras vidas. E o Emmanuel fala para a gente assim no Consolador: o período da infância é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu estou falando aqui que é uma escola abençoada e onde a convivência oferece lições e oportunidades. Porque quando um rebento, né, uma criança vem para a nossa família, nós precisamos cuidar daquela criança. Da mesma forma que nós damos o remedinho, a vacina para não ficar doente, o alimento, o leite materno, todo o cuidado que nós damos para o nosso filho, nós precisamos cuidar do espírito dele. Nós precisamos educar o nosso filho desde quando ele está pequenininho ali. Desde quando ele nasceu. Porque ele já começa a entender as coisas que vão acontecendo. Depois do instinto, ele passa a fazer as suas escolhas. Aí na hora que ele começa a fazer as escolhas dele, que começa a complicar, né? Que não quer comer mais isso, não quer comer mais aquilo, não quer beber isso, esse suco é ruim, aquilo ali é péssimo, eu quero sorvete, né? Aí que a mãe e o pai começam a falar assim: puxa vida, até os 4, 5 anos, comia de tudo, né? Passou dessa idade, agora não quer comer mais nada, quer escolher. Porque o espírito começa a desenvolver a sua inteligência. Ele já passou do instinto. Então a criança começa a desenvolver. E nós, como pais, nós precisamos verificar isso. Nós precisamos ficar atento a todos os processos desde o seu nascimento. A espiritualidade costuma dizer para a gente que até os 8 anos, 9 anos, a gente consegue controlar a personalidade que a gente vai dar para o nosso filho. Se nós damos bons exemplos para o nosso filho, ele vai ser um bom adolescente e um bom adulto, não é isso? Se nós damos maus exemplos para o nosso filho, ele vai ser um péssimo adolescente e um péssimo adulto. E isso faz parte da responsabilidade paterna e materna, vamos falar no geral, né? Oportunidade de reparar dívidas. A família é o ambiente ideal para saldar débitos. Para saldar débitos. Através do amor e do perdão. Muitas vezes, primeiro, nós buscamos o perdão. Aí depois nós vamos aprender a amar. Desenvolvendo tolerância, aí que vem, né? Tolerância, paciência, compreensão, entendimento, trabalho, bondade, gratidão. Gratidão. Assim estaremos trabalhando na renovação de nós mesmos. Estaremos trabalhando na renovação de nós mesmos. De nossos lares e de nossa humanidade. Aí eu coloquei que o que significa humanidade, né? Até perguntei para uma pessoa lá no trabalho: o que é humanidade? Ela falou: raça humana. Falei: bom, então vamos aqui. Humanidade.
conjunto de características específicas da natureza humana. Conjunto de características específicas da natureza humana. Sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes, compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Então, olha que interessante o que é a humanidade. Lá no Livro dos Espíritos, desculpe, eu não sei o número da pergunta, que fala sobre lei de progresso, os Espíritos perguntam, né? O Allan Kardec pergunta sobre se nós somos um planeta avançado, que nós já atingimos o progresso, que nós somos civilizados. Aí os Espíritos respondem para Kardec: nós seremos civilizados quando nos amarmos. A gente está longe da civilização, não está? Bem longe da civilização. Então, o contexto de civilização, entendimento de civilização, não é Contagem, Belo Horizonte, Betim, uma cidade, né, onde que não vivem silvícolas, índios, pessoas que vivem na selva, nas matas. Isso não é civilização. Civilização é se amarem. Muito interessante, né? Missão dos pais. Os pais têm a responsabilidade intransferível de guiar espiritualmente os filhos. Olha a responsabilidade que nós temos com relação aos nossos filhos. Responsabilidade intransferível de guiar espiritualmente os filhos, que são espíritos que lhes foram confiados para sua evolução. Os nossos filhos são espíritos que foram confiados a nós para a nossa evolução. Nossa, dos nossos filhos e de nós também. Porque é reciprocidade. Nós precisamos um do outro para viver bem. Mas olha a responsabilidade que nós temos com relação aos nossos filhos. Desde pequenininho, o que nós estamos ensinando para eles? O que a gente está dando para eles de alimento? O que está dando para eles de cultura? Quantas vezes nós falamos não para nosso filho? Quantas? Porque sim, ele escuta um monte, né? Principalmente de tio, de avô, de avó. Escuta muito sim, né? Quantas vezes nós falamos não? José Grosso, um dia na reunião lá no Glacos, ele falou assim: pais, mães, avós, tios, padrinhos, madrinhas, digam não para as crianças e verão crescer filhos saudáveis. Digam não. Às vezes dói a gente falar não, mas é bom falar não. A minha filha, eu ensinei tanto a falar não para ela que ela foi crescendo assim: ó, Mariane, pega ali para mim. Não. Mariane, vem cá. Não. Mariane, você quer? Não. Eu falei: eita, aprendeu, hein? Tudo era não. Mas se tornou uma menina muito boa, espírita, estudiosa, está aqui trabalhando, graças a Deus. Eu não fui exemplo para ela não, mas ela buscou esse exemplo no espiritismo. Através do estudo, através do conhecimento, através da busca de si mesma. Ela foi buscando cada vez mais isso. Conferir honras é o significado de honrar. Dar crédito ou merecimento é o significado de honrar. Exaltar, elevar. Aí, lá no Êxodo, a gente traz assim: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vos Deus, lhe dará. Vosso Deus lhe dará. Isso está lá em Êxodo 20.12. Quando os hebreus estavam fugindo lá do Egito, né, que Moisés trouxe essa parte aqui, é o 5º mandamento.
Então, honrar vosso pai e vossa mãe, conferir honras, dar crédito, merecimento, exaltar, levar às alturas. Isso é honrar. Isso é honrar. Honrar o pai e a mãe. Esse é o papel do filho. Aí a gente fala assim: havide verdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Nessa época aqui, esse conceito de terra era aquela mudança que eles estavam fazendo, né, para ir para uma terra prometida. Era anunciado que eles receberiam a terra prometida. Mas esse contexto aqui dessa terra é o plano espiritual, é o reino de Deus, é a vida melhor que a gente vai estar lá na frente, vai ter lá na frente, se nós honramos pai e honramos mãe. Porque independente do que nosso pai e nossa mãe foi lá atrás para a gente quando criança, a gente não pode ser pior do que eles depois que a gente cresce. A gente não pode pegar em uma mãe, jogar no asilo e largar lá, apodrecendo, né? E vai lá uma vez por ano para ver, só no Natal, né, de preferência. A gente não pode. A gente não pode largar o pai e a nossa mãe largado no cantinho da nossa casa e vai lá de vez em quando levar um prato de comida. A gente não pode. Aí muitas vezes as pessoas pensam assim: puxa, mas quando eu era criança meu pai era mau, minha mãe era mau. Puxa, mas qual o sentimento esse que nós estamos fazendo agora? Vingança? Não é? Mas se meu pai nunca me tratou bem, minha mãe nunca me tratou bem, eu vou dar para ele a mesma coisa que ele me deu? Não. Vou não. Porque eu tenho um compromisso com quem? Com ele. Com ele. Eu tenho um compromisso com a minha natureza. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com honrar pai e mãe. A minha mãe sempre amou a gente, sempre tratou a gente muito bem. Meu pai, nem tanto. Mas nem por isso, quando ele morreu, eu não devia nada para ele, não devia nada para mim. O amor, o perdão, acompanhou. Porque nós não vingamos das coisas erradas que o pai fez. Nós não podemos dar troco para as pessoas daquilo que nós nos sentimos mal, que elas nos fizeram mal. O corolário, honrar vosso pai e vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Está aqui, está por cima. É isso que nos liga um ao outro. É isso que nós sermos, estar pensando no outro, vivenciando o outro, sentindo o outro e levando para o outro aquilo que ele precisa para viver bem. Não importa o que a pessoa fez lá no passado, talvez ela já vai buscar tanta coisa lá no futuro dela, que não vai ser legal. Mas onde que está a nossa parte de cristão? Como é que a gente faz? Ixi, eu sou cristão, eu preciso fazer alguma coisa. Como que o Cristo agiria no meu lugar? Quais seriam as atitudes do Cristo para seu pai e para sua mãe? Ele amava Maria, amava José, deixou Maria para poder pregar o Evangelho para todos os lugares. Então, esse amor dele continuou até depois que ele desencarnou. Quando ele encontra com Maria e vai conversar com ela. Então, esse amor de pai para filho, de filho para pai, independente das condições lá de trás, que está vindo, se arrastando há muitas encarnações, isso precisa mudar. Ah, mas nós temos o cristianismo. Ah, mas nós temos o espiritismo. Que bênção! Porque nós estamos buscando conhecimento. Conhecimento. Alguém escreveu lá no portal de Delfos, lá na Grécia: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Para que a gente possa amar o outro, nós precisamos nos conhecer. O que eu estou fazendo para melhorar? Onde que eu estou buscando essa melhoria? Qual que é meu compromisso com Jesus? A família no mundo atual. Essa passagem aqui, gente, eu trouxe uma passagem lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando Jesus está pregando e
Maria chega com seus irmãos, com seus filhos, né? Então, diz o seguinte, eu vou ler rapidinho aqui, dá tempo. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer uma refeição. Isso era Jesus reunido com os discípulos e as pessoas que estavam lá naquela casa. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele. Se apoderarem dele. Pois diziam que perdera o espírito. Olha como que falavam com Jesus, que Jesus tinha perdido o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conversando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Maria e os irmãos de Jesus mandaram chamá-lo. Jesus teve irmãos, tá, gente? Pelo menos nos estudos que eu já fiz, históricos, bíblicos, Jesus teve irmão e teve irmã. Mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade de Deus. Olha que interessante. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então não precisa haver separação. Quando a gente pede muito pela nossa família, a gente sabe que existe uma família universal. Nós não somos irmãos, todos nós? Nós temos um corpo diferente em formato. Mas os mesmos elementos que formam o meu corpo, formam outro corpo. Formam isso aqui, formam a água. Então todos os elementos são formados, todos os corpos são formados dos mesmos elementos. Agora cada um tem seu espírito. Então nós somos irmãos, nós somos uma fraternidade. E se nós somos uma fraternidade, nós precisamos atuar e discernir como fraternidade. Como Jesus está dizendo, todos aqueles que convivem conosco são nossa família. São os nossos irmãos. Essa família que está fora da nossa casa, entre quatro paredes, fora do nosso lar, nós precisamos cuidar dela, porque nós vamos levar para dentro da nossa casa todos os cuidados que nós estamos levando para aquela família que está lá fora. Aquele amor que está sendo empregado na família lá fora de uma pessoa que precisa, esse amor ele vai ser levado para dentro da nossa casa. Porque onde nós deixamos luz, a luz vai nos seguir até na nossa casa. E essa luz ela vai ser levada para dentro do nosso ambiente. Desafios da contemporaneidade. Olha a palavrinha, hein? As mudanças sociais, as novas configurações familiares, como as formadas por pais do mesmo sexo, pais solteiros ou filhos adotados, e as expressões duais não diminuem a importância e responsabilidades familiares. Não diminuem. Porque, eu acabei de falar agora há pouco, existe uma afinidade. Simpatia ou não, existe uma afinidade. Lá no grupo que eu trabalhei, uma vez eu contei que se não me engano, uma menininha de 3 anos, ela não parava de repetir que ela ia matar o pai dela de novo. Ela falava: vou matar meu pai de novo. Não adianta ele fugir de mim, eu vou matar ele de novo. Já matei uma vez, eu mato outra vez. E nós tratamos através da reunião de obsessão para poder ajudá-la e ajudar o pai. Graças a Deus foram ajudados. Mas você vê, por que aquela criança está dizendo aquilo? Porque foi preciso que ela reencarnasse naquela família. E era ali naquela família, através do desafeto que ela tinha com o pai dela, que ela precisava buscar o perdão. E através da ajuda, através da reunião, através da ida na casa espiritual, na casa espírita, ela encontrou aquilo que ela precisava. O pai encontrou o que ele precisava para que eles pudessem cortar aquele laço que prendia os dois, né? Aquela coisa que vinha não se sabe de quando. E foi aí que foi cortado. Então eram espíritos afins, mas que não se gostavam.
Tinha uma afinidade? Tinha, porque era uma afinidade o quê? De não gostar um do outro. Não era simpatia, era antipatia. Isso vinha de outras vidas encarnadas, né? E quando a simpatia entre um e outro, aí a gente precisa cuidar também, porque ali onde que existe aquele amor que está vindo de outras encarnações, ele precisa ser cada vez mais sublimado, mais enriquecido. A importância do lar. O lar deve ser um refúgio de paz e de amor. Refúgio de paz e amor. Um espaço de confiança. Um espaço de confiança. E aconchego onde as mágoas se diluem e o amor se torna o conforto. O amor se torna o conforto. André Luiz, no livro Missionários, fala para a gente assim: o lar não é somente moradia dos corpos. Acima de tudo, a residência das almas. O que é alma? É um espírito encarnado. Não é? Residência das almas. Nós já falamos lá que é uma escola. E o André Luiz fala para a gente, é uma residência das almas. É onde que a gente precisa ter um refúgio de paz e de amor. Mas para a gente ter um refúgio de paz e amor, a gente precisa pensar o seguinte: o que a gente está levando para dentro da nossa casa? O que nós levamos para dentro da nossa casa? A gente está arrastando coisas de lá de fora para dentro da nossa casa. Eu costumo brincar, né, que lá na casa espírita, uma casa que eu trabalho lá na Quinta, quando a gente chega na casa, na porta da casa, a gente vem com uma armadura, com espada, aquelas bolas com prego, a gente chega todo armado, né? Quando chegar na porta da casa espírita, a espiritualidade, com todo carinho, tira aquela coisa pesada da gente, põe uma roupinha branca, né, para a gente poder tomar um passe, ficar tranquilo. Aí a gente entra, né? Aí qual que é a intenção da espiritualidade? Que aquela roupinha branquinha, bonitinha, né, que significa pureza, quando a gente acabar de sair da casa espírita, a gente levar aquela roupinha para casa. Aí eu brinco assim que quando chega lá na porta, a gente tira essa roupinha branquinha e veste a nossa armadura de novo. Porque a gente tem que ir para a rua armado. A gente tem que chegar na nossa casa armado. Precisa. Mas a gente carrega isso. O que a gente está carregando para dentro da nossa casa? Que tipo de literatura eu estou dando para o meu filho ler? Que tipo de historinha eu conto para o meu filho na hora que ele vai dormir? O que ele está vendo na televisão? Com qual idade que eu vou dar um celular para minha filha e para o meu filho? A minha filha teve celular com 15 anos. A filha de um amigo meu está com 4. Ela já teve 2. É o segundo. Um ela quebrou, ele comprou outro novinho para ela. 4 anos. Por que eu estou dando um celular para o meu filho de 4 anos? Aí às vezes a gente fala assim, puxa, mas ele precisa de estar por dentro da tecnologia. Claro, a tecnologia está cada vez mais avançada. A tecnologia existe desde quando o homem descobriu o fogo. Está cada vez mais avançada. Mas preciso colocar meu filho de 4 anos no mundo que ele não está preparado? Ou é mais interessante eu dar um telefone celular para o meu filho para que ele fique quietinho, para não ter que comprar uma chupeta para ele? Bico, né? O celular, ele fica quietinho. Mas e aí? E quando ele crescer? Que tipo de oração que eu faço na minha casa, junto com meu filho ou minha filha, na hora que eles vão dormir? Que tipo de música
eu estou escutando com meu filho? Quais são as palavras que eu trago para que ele possa ouvir? Quais são os exemplos que eu dou para ele quando eu chego na minha casa? Quando eu estou na rua? Quando eu estou num ambiente diverso? Quando eu sou ofendido? Quando alguém me agride? Quando eu estou dirigindo? Que tipo de ambiente que eu estou dando para meu filho? Para que eu possa ter paz no meu lar. É complicado, não é? Porque às vezes a gente acha que é mais fácil deixar o filho levar a vida dele. Aí quando eu crescer, tiver com 20 anos, a gente fala assim: filho é para o mundo mesmo, filho não é para ficar com pai e mãe não. Aí eu discordo. Filho não é para o mundo não. Enquanto tiver pai e mãe, filho é para o pai e para a mãe. Enquanto tiver pai e mãe, o filho cuida do pai e da mãe. Reciprocidade, amor, dedicação, tolerância. E para a gente que está ficando velhinho, compaixão. Compaixão, porque daqui a uns anos o nosso filho vai ficar velhinho. Aí quando ele tiver com 66 anos, 70, a gente lá no plano espiritual olhando para ele, a gente vai falar assim: puxa, ninguém tem compaixão dele. Porque quando a gente fica velhinho, a gente fica mais jogadinho num canto, né? Porque ensinaram para os nossos jovens, para os nossos filhos, que jovem é jovem, velho é velho. Preto é preto, branco é branco, rico é rico, pobre é pobre. Separaram as pessoas. Separaram a humanidade. Então a gente precisa saber que eles vão ficar velhos. Hoje lá no Abrigo de Jesus, eu trabalho lá também na segunda-feira à tarde. Aí um menininho lá brincando comigo, de 5 anos, eu falei assim: você tem 5? Ele falou: ó, faz assim com a mão. Aí eu fiz assim 6 vezes, e mais uma. Olha o tanto de idade que eu tenho. Eu já fui da sua idade. Você sabia que eu já fui do seu da mãe? Ele falou: ó, que legal. Eu falei: eu já fui da sua idade, eu já fui pequenininho assim, eu já tive 5 anos. Aí ele ficou assim: ah, que legal, que bacana, mas você tem 66? Eu falei: tem. Você vai chegar na minha idade. Ele falou: ah, que bom. Vou ter cabelo branco? Eu falei: vai. E cuida da sua mãe e cuida do seu pai, até você chegar no cabelinho branco. Aí ele ficou assim: ah, que bom, que legal. Mas aí a gente vai começando a ensinar desde pequenininho, porque a criança precisa desse apoio. Porque nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Nós somos responsáveis. Aqui mais para frente eu digo assim, que os nossos deveres, né, que é: interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Lembra que eu falei? A gente lá no plano espiritual vendo o nosso filho já idoso sofrendo. Ah, eu estou sofrendo assim porque quando eu tinha 10 anos não foi legal, meu pai e minha mãe não me ajudou, não me educou. Porque a gente precisa educar dentro de casa. Escola dá instrução, educação e amor é casa. Mas para isso o exemplo tem que reinar, né? Não adianta a gente querer dar amor para o nosso filho dentro da nossa casa se nós não damos amor para ninguém dentro da nossa casa, muito menos na rua. O valor da convivência. A convivência familiar é essencial para aprender valores como paciência, solidariedade e fraternidade. Fortalecimento espiritual. O estudo do Evangelho e da doutrina espírita. A leitura edificante e o diálogo
constante no lar promovem a harmonia e o desenvolvimento espiritual dos membros da família. Dos membros da família. O lar na terra é o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram almas para superar problemas e engrandecer afeições e educar é a base da solução. Quem falou isso foi André Luiz. Então nós estamos aqui nesse planeta porque nós precisamos estar nesse planeta. Muitas pessoas falam, mas a Terra é um planeta de provas e expiações, que não sei o quê, é um planeta que a gente sofre. Mas a gente sofre, não é a Terra que faz a gente sofrer, somos nós. A culpa é nossa. A Terra é um planeta maravilhoso, tem peixe, tem planta, tem tudo, tem água, tem ar, tem oxigênio, tem tudo. Mas somos nós que perturbamos o ambiente da Terra. Se a gente cuidar da Terra melhor, ela vai trazer frutos bons para a gente. Mas esse cuidar da terra melhor é cuidar da nossa natureza íntima. É cuidar da nossa humanidade. Sermos melhores do que nós poderíamos ter sido, sermos melhores do que aqueles que nos geraram, sermos melhores do que na outra encarnação que nós deixamos para trás tanta dificuldade, tanto problema. Mas esse planeta vai ser regeneração. Mas ele vai ser depois daquilo que nós nos colocamos à disposição disso. Porque nós falamos, puxa, vai passar pela regeneração, tá bom, vai, mas quando? Mas a regeneração não começa em 2057, a regeneração começa no nosso lar, começa na nossa casa espiritual, começa daquela maneira como nós estamos vivendo, como nós estamos praticando tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente. Aí nós pegamos aqui no Espiritismo uma coletânea de coisas maravilhosas que vão fazer com que a gente vai evoluindo, vai crescendo. Olha, preciso mudar isso. Eu não posso fazer isso com meu filho, nem com a minha filha. Isso é uma responsabilidade minha. Uma filha e um filho não é um cachorrinho, não é um papagaio, não é um peixinho. É um ser espiritual que veio para ser ajudado. É um ser espiritual que veio para nos ajudar. É um ser espiritual que está no nosso meio ambiente, fazendo com que as coisas evoluam de acordo com o que nós estamos dando a ele. O que é que nós estamos dando para o nosso filho? De noite, quem tem filho pequenininho, né? Estou vendo que a moça ali já vai ter uma criança, Deus abençoa, vai ser linda, maravilhosa. E que quando for de noite, pega uma Bíblia, tem umas Bíblias infantis. Na hora que ela for dormir, lê a Bíblia. Lê um pedaço lá para ela. Se ela dormir, continua lendo. Preocupa, não, ela dormiu. Não, continua lendo mais um pouquinho, mais uns 5 minutos. No outro dia, lê a Bíblia. Ela não vai entender nada, não está nem escutando direito, mas o espírito dela está prestando atenção. Quando ela tiver de 5 anos, ela vai falar, puxa, lê de novo aquilo para mim. Aí você lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Lê livros, dê livros para criança, que são livros de criança. Conversem com as crianças a linguagem que nós conversamos com os adultos. Não chega para a criança e tenta ser uma criança que a gente atrapalha o círculo dela de vivência. Né? A gente fica brincando, falando aquelas palavrinhas que às vezes a gente mesmo nem entende, né? Mas fala o que a criança precisa escutar para ela já crescer, aprendendo tudo aquilo. Não esquecermos de Jesus. Não esquecermos de Jesus. Não esquecermos de apresentar os melhores valores da vida para nossos filhos. Aí a gente pode pensar assim, poxa, eu não vou ter filho mais, né? Eu já estou com 60 anos, não vou ter filho mais não. Mas se nós temos um filho lá de 13, 14, 15 anos, 20 anos, ele está lá. É o nosso filho. Ele está ali. Ele já cresceu, tem a família dele, é o nosso filho.
é a nossa filha. Nós somos pais deles, que eles cuidem da gente. Que eles cuidem da gente. Porque o mesmo princípio que é para um, é para o outro. E esse compromisso lá no plano espiritual foi feito pelo grupo. Nós não chegamos lá e falamos assim, eu quero que aquele espírito lá seja meu filho. Não, não é assim. Existe a parentela espiritual. O Espiritismo auxiliará a organização familiar através de infinitas formas. Destaca-se, esclarecendo a missão e responsabilidade dos pais. Missão e responsabilidade. Ó, que lindo, ter um filho na terra, né? Ter um filho, ter uma filha, ter uma família, lindo, maravilhoso. Mas, e a responsabilidade? Fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más. O que é qualidades inatas? Quando nós nascemos, nós temos as ideias inatas. Vocês já viram uma criancinha pequenininha falar assim, olha, e lembra da menina que eu falei que ela queria matar o pai dela de novo? Que uma criancinha fala, olha, já trabalhei aqui, já construí aqui esses prédios aqui. Meu sobrinho falou isso para o pai dele, com 3 anos de idade. Ah, eu já viajei de avião, eu andava naquele avião, eu viajava, não sei o que de avião. Ah, olha, tem isso, meu avô não sei o que. Ah, eu estou vendo a minha avó, porque minha avó da outra vez. Aí, são as ideias inatas que a criança traz de outra vida. Sendo elas boas ou más. Aí nós vamos entender. Vamos ver essas qualidades dessas ideias inatas e vamos colocar isso para quê? Ajudar o nosso filho. Ah, pai, eu estou vendo um monte de espírito aqui em casa. A cada hora passa um. Tem um ali que está conversando comigo tem um tempão. Ó, vou te levar num psiquiatra que você está maluco. Vamos conhecer, vamos entender a nossa responsabilidade. Mas se ela está vendo espírito, ela está vendo espírito, eu preciso ajudá-la. Não é levar no psiquiatra para tomar remédio e escutar coisa que não deve. Quem vai ajudar essa criança? Somos nós que estamos aqui no centro espírita. Não existem pessoas aos montes aqui para poder, capacitadas para auxiliar. E não um psiquiatra. Então aqui é onde que nós vamos encontrar isso. E aqui vai ser o início dela na vida cristã e espiritual e praticando o espiritismo. Mostrando a ação que se pode exercer sobre encarnados, proporcionando fé inquebrantável, moralizando os próprios pais. Mostrando a ação que se pode exercer sobre encarnados, a ação do nosso filho sobre encarnados, proporcionando fé inquebrantável e moralizando os próprios pais. Falando da minha filha, me ligou agora. Acho que está na faculdade lá para me buscar aí. Vai dar tempo, está cedo. Então, gente, eu queria falar para vocês essa parte aqui, ó. Só um minutinho. Principais características da família atual. Diversidade de formas. Hoje nós vamos falar, né, como que está hoje a família atual. O conceito de família expandiu-se para além do modelo nuclear, reconhecendo diferentes arranjos familiares. Foco no afeto. A união familiar é cada vez mais baseada em laços de amor, apoio e interesses comuns, e não apenas em obrigações tradicionais. Flexibilidade de papéis. Os papéis de gênero dentro da família tornaram-se mais flexíveis, com maior participação dos membros nas responsabilidades domésticas e de cuidado com os filhos. Reconhecimento legal. As uniões estáveis e as uniões homoafetivas, por exemplo, têm sido reconhecidas pelo direito, assegurando os mesmos direitos das famílias tradicionais. Exemplos de configurações de famílias atuais. Família nuclear. Pai, mãe, filhos biológicos e adotivos, ou adotivos. Família monoparental, formada por um único progenitor, pai ou mãe e seus filhos. Família reconstituída, formada por um casal em que pelo menos um dos parceiros tem filhos de um relacionamento anterior.
Família homoafetiva, composta por duas pessoas do mesmo sexo que vivem juntas e podem ter filhos. Família extensa ou ampliada inclui outros parentes, além dos pais e filhos, como avós, tios ou sobrinhos. Família sem filhos, casais que escolheram não ter filhos, mas que compartilham a vida e o afeto. Tem muitas famílias, né, que não têm filhos, não querem ter filhos, não terão filhos. Para encerrar, não falta 5 minutos só, né? Até as 20h55, né? Gente, vai acabar. Então, falta 1 minuto, só vou ler essa parte aqui, ó. Se queres ter paz, livro Cirurgia Moral. Se queres ter paz em teu lar, começa a respeitar os direitos dos que convivem contigo. Se romperes a linha divisória dos direitos alheios, afrontarás a tua própria paz. Quem somente impõe suas ideias passa a ser joguete dos pensamentos dos outros. Às vezes, sem perceber, estuda a natureza humana pelos livros e pela observação, que a experiência te dirá os caminhos a tomar e a conduta a ser seguida. Vê como falas a quem te ouve e como ouves a quem te fala. E, neste autoaprendizado, as lições serão guardadas em lugares de que a vida sabe cuidar. Paz e luz para todos. Que Jesus nos ampare e tenham uma boa noite. Obrigado. Vou passar para o Edmar. Gente, vocês me perdoam, eu vou ter que sair, porque eu tenho que buscar minha filha lá na faculdade, tá? Pai, é isso aí. Gente. Obrigado, Aniê. Agradecemos, né, o estudo da noite. É importante, né, que a gente leve sempre bem fundo em nossa alma, né, esses ensinamentos, porque as famílias estão muito diversificadas hoje. E você conseguir uma boa convivência, não só com a sua família, mas com vizinhos, com amigos, com parentes um pouco mais distantes, né? É uma tarefa bastante difícil e que exige paciência, que exige muitas vezes a resignação, né? Você abrir mão às vezes de coisas. Então é importante que a gente tenha em mente esse espírito cristão de estar sempre procurando uma boa convivência com a família e com todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos dar alguns avisos. Primeiro, agradecer a todos que participaram, né, da Pizza em Casa, que foi um grande sucesso, que vai ajudar bastante nas nossas obras. Então, muito obrigado a todos aqueles que participaram, que puderam comprar a pizza. Espero que todos tenham gostado bastante, né? E que numa próxima possam voltar à carga. Nós estamos tendo, né, uma avaliação. Acredito que todos vocês receberam um formulário como este aqui, para avaliação das nossas palestras, né, e sugestões de estudos. É muito importante que todos respondam a esse questionário, porque ele é que vai nos ajudar a melhorar as nossas reuniões, a trazer temas que interessam a mais pessoas, mais abrangentes, e que possam ajudar a todos nós, né, a melhorar cada dia mais e poder estar crescendo, né, absorvendo melhor os ensinamentos de Jesus. Quem quiser participar do
pelo QR Code que está ali na frente. Fiquem à vontade, é a escolha de cada um. Mas podem preencher o formulário e todos os formulários que foram preenchidos devem ser entregues no final da reunião. Não levar para casa, porque senão acaba não voltando para cá. Se perde de alguma forma. Então, a gente pede que ao adentrar o recinto, né, peguem o formulário e ao sair já o deixem preenchido. Nós temos na casa alguns estudos, né, como a introdução ao estudo do Espiritismo, que são para iniciantes. Eles ocorrem nas quartas-feiras, 19h45 às 21h15. O estudo é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e introdução ao estudo do Espiritismo. Aos domingos nós temos o estudo do Evangelho reditivo. O horário é de 8h45 às 10h15 e o estudo é do Livro dos Espíritos, das obras básicas e do Evangelho reditivo, que é editado pela FEB. Então, todos aqueles que quiserem participar, mas tem outros estudos também. Quem quiser, é só entrar no Instagram da FEIME, que vai encontrar lá todos os estudos que são realizados na casa. E aqueles que quiserem rever as palestras, né? No YouTube, as palestras estão gravadas e podem ser acessadas de acordo com o interesse de cada um. Vamos então fazer a nossa prece final, elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos fortaleça em nossa caminhada, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e buscando sempre melhorar nosso conhecimento para que melhor possamos servir aquilo que o Divino Mestre anseia de nós. Que possamos estar melhorando a cada dia através dos estudos, através da aplicação desses estudos no nosso dia a dia, buscando sempre aperfeiçoar, lapidar nosso espírito, fazendo o bem aonde estivermos, buscando praticar o amor e principalmente aprender a nos conhecer melhor, a saber das nossas falhas, a conhecer as nossas falhas e trabalhar para a melhoria dessas falhas, porque só assim nós vamos aprender a amar e conseguir seguir os ensinamentos do Divino Mestre. Que tenhamos uma boa noite, paz de espírito, e que busquemos o conforto na prece e no amor que possamos praticar a todo instante. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, podem se organizar aqui à direita. Uma boa noite a todos.